Agora falaremos sobre o capítulo Desenhe a sua própria Matrix. O objetivo deste capítulo é direcionar as suas estratégias e alcançar o seu público-alvo. Simples assim. Através das 3 partes que eu dividi este capítulo aqui, ele irá te orientar para que você dê os primeiros passos em relação à sua estratégia de comunicação, ok? A primeira etapa é responder as 3 principais perguntas-chave que eu julgo que são extremamente necessárias e fundamentais para você conseguir, de fato, elaborar um planejamento, uma estratégia que seja coerente com o seu público e, acima de tudo, atenda às suas necessidades. A primeira é: conte a sua própria história. Isso não é uma pergunta de fato, mas eu preciso que você entenda que você terá que olhar para a sua história, para a particularidade que a sua marca ou seu produto ou serviço tem e, o mais importante, que seja algo quase que exclusivo seu para a gente transformar esse diferencial em comunicação, ok? É fundamental que você entenda isso, porque somente assim, no meu ponto de vista, e é o que a lógica do design sugere, que você conseguirá, primeiro, deixar o seu tráfego, as suas campanhas de tráfego mais baratas. Segundo, que você dialogue de uma maneira mais direta e sem ruídos com o seu público-alvo, correto? Um exemplo que eu posso te dar é a própria lógica do design. Eu criei um método baseado na minha história, então não há chances de você conhecer a lógica do design senão por mim, tá certo? A segunda pergunta que você deve responder é: para onde as pessoas estão indo após o primeiro contato com a sua marca? É importante você sempre ter em mente que nada é linear aqui na internet, mas o mínimo de controle sempre será necessário para você desenhar as suas iniciativas de comunicação, tá bem? E a terceira pergunta é: como você pode capturar a atenção das pessoas nos locais onde elas estão? Em cima dessas 3 perguntas, nós vamos sustentar todas as decisões baseadas em cima deste capítulo, que é o Desenhe a sua Matrix. Tá certo? É importante você ter sempre muito bem claro essas perguntas para você e revisite-as. Não somente as perguntas, mas acima de tudo as respostas, para que você consiga manter sempre atualizado as suas estratégias, ok? O segundo momento deste capítulo é: aprenda a se localizar. O que eu quero dizer com isso? Quando eu te pergunto para onde as pessoas vão após o primeiro contato, eu quero te provocar a tal ponto de você entender que, obviamente, a internet não é uma linha reta, correto? E se você leu os princípios básicos apresentados no livro da lógica do design, você conheceu o Zero Moment of Truth, o momento zero da verdade e o meio do caminho confuso. O que eu quero te propor agora é unir esses 2 momentos, porque nunca se sabe quando é que a pessoa está tendo o primeiro contato com a sua marca. Então, quando a pessoa ela quer resolver o problema dela e ela vai jogar em qualquer barra de search atualmente, não somente no Google, mas nas redes sociais também, você não sabe como é que ela será impactado pelo seu discurso, pelos conteúdos, pelo trabalho de comunicação que você faz. Então, através da união dos emotes e do meio do caminho confuso, eu quero que você entenda que este será o cenário que você terá que trabalhar a partir de agora. Porque o que acontece? Qual é o maior erro que eu vejo atualmente? Hoje em dia, produz-se muito conteúdo para topo de funil. E esse topo de funil, normalmente, ele chega, né, até mais ou menos ali os emotes. E isso acontece que, às vezes, o conteúdo que você está produzindo de topo de funil não seja o necessário, o relevante para que as pessoas estejam buscando. E qual que é a consequência disso? O óbvio acaba não sendo dito. Às vezes você não informa o horário que você atua, quais os seus principais diferenciais em termos de estrutura, história, de tradição e assim por diante, de uma série de outros fatores. Então você acaba deixando isso de lado para contar uma história que na maioria das vezes acaba sendo desnecessária. E qual será a função do entendimento deste mapa visual que eu estou propondo para você, que é a união do meio do caminho confuso e o momento zero da verdade? E a resposta para a importância do entendimento desse cenário é através do terceiro momento deste capítulo, que é como resolver. A minha proposta sempre foi e sempre será que realizemos pesquisas, não somente com seu público atual que consome o seu produto, mas também com seus públicos potenciais. Eu utilizo 2 ferramentas
o Google Forms e o Typeform. O Typeform é uma ferramenta paga, então se você não quiser investir nesse momento, sugiro fortemente que utilize o Google Forms, porque o Google Forms vai te entregar absolutamente tudo que você precisa. Neste capítulo no livro, tem uma série de perguntas que te ajudam, que irão te ajudar a formatar de forma correta e mais precisa a maneira de aplicar este questionário, tá certo? Porque a partir de agora, se você ler os princípios básicos, você entendeu a importância dos padrões, porque é isso que nós vamos buscar. E nós vamos buscar onde? No mapa visual, que é a união entre o Zimoth e o meio do caminho confuso, tá certo? Eu preciso que você olhe para esses padrões em cada fase que você julgue necessária e importante para o entendimento, para que você tome as suas decisões em relação às suas estratégias, tá certo? Para facilitar o entendimento dos padrões na hora que você estiver analisando, eu peguei os 4 principais conceitos do design, que são o contraste, o alinhamento, a proximidade e a repetição, e transformei isso numa tabela para te orientar na hora de analisar e categorizar os padrões que você está estudando. Estas são as 3 fases do capítulo chamado Desenhe a sua própria Matrix, que irão te ajudar a desenhar e direcionar a sua estratégia e alcançar o seu público-alvo. Por favor, não deixem de aplicar a pesquisa, nem que seja através de uma amostragem menor, nem que seja entrevistando 1 a 1 as pessoas, mas registre o resultado disso, contabilize para você começar a procurar por padrões. Porque, como foi dito, você só poderá ter sucesso a partir do momento que você consegue entender padrões, manusear padrões, para você aí então começar a criar padrões. Este é o resumo deste capítulo. Eu espero que tenha ficado claro para você. Caso tenha alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu te responderei. Muito obrigado, te aguardo na próxima aula.